Oi, gente, tudo bem? Vocês lembram de algum lugar como se fosse ontem? E vocês sabem por que vocês lembram desse lugar? Ele era bom, ele era ruim? O que é que vocês ligam a esse espaço? Hoje a gente vai falar sobre o que faz com que o ambiente seja inesquecível. E isso pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Mas de qualquer forma, o nosso cérebro gravou esse espaço especificamente porque ele teve algum impacto na gente. E é sobre isso que eu vou falar, sobre esses fatores que são bons, ruins ou até mesmo neutros, mas que fazem com que o nosso cérebro grave alguns lugares que a gente esteve, tá? Eu já vou começar com a notícia ruim. Algumas das características mais memoráveis dos lugares são as ruins, tá? Seja porque um lugar é assustador e aí ele ativa todos esses instintos de sobrevivência na gente, seja porque ele é sujo ou nojento, que também vai ativar bastante dessa sobrevivência. Seja porque você teve alguma surpresa desagradável, né, um susto, ou até mesmo uma experiência que foi traumática, tá? E aí vale lembrar que existem algumas experiências que de tão traumáticas o nosso cérebro simplesmente deleta aquele momento da nossa vida, como um instinto de autopreservação. Mas uma experiência ruim muitas vezes pode ser muito marcante pra gente. Então, infelizmente, tem muitos lugares que a gente consegue pensar que são, na verdade, frutos de experiências muito chatas na nossa vida, tá? Muitas vezes você consegue lembrar de um lugar em que você foi infeliz, um lugar onde você brigou com alguém. Nosso cérebro fixa muito bem esse tipo de coisa. Outros fatores são neutros, como eu falei, como é o caso da frequência, por exemplo. Um lugar que você esteve várias vezes, às vezes nem é um lugar tão legal assim, e muito menos um lugar ruim, mas você esteve lá tantas vezes que o seu cérebro meio que navegou muitas vezes e absorveu muita informação dele aos pouquinhos, tá? Outro fator é o diferente, que é um fator neutro, na verdade, porque ele pode ser ruim, pode ser bom, a depender de quem tá olhando. Mas coisas diferentes, elas tendem a aguçar o nosso cérebro para entender o que está acontecendo. Os fatores positivos são os mais difíceis de se alcançar. Você ser inesquecível porque é muito bom é uma coisa muito mais complicada do que você ser inesquecível porque é ruim, tá? Vamos ver alguns exemplos. A Disney, por exemplo. Todo mundo que já foi pra Disney é apaixonado por aquele lugar. Tem lembranças nítidas, não importa a idade. Eu, quando fui pra Disney, eu era uma criancinha e eu lembro ainda de muitas coisas muito nitidamente, tá? E isso por quê? Porque na Disney você tem uma conjunção de fatores positivos que fazem com que você se lembre. Um lugar muito bonito, um lugar de fantasia que ativa uma atmosfera mágica, que a gente sente essa magia. É uma experiência incrível. E geralmente é uma experiência que está sendo muito esperada e quando a gente chega lá é uma coisa super especial. Então, a Disney fez com que toda essa atmosfera e essa beleza fosse de fato o lugar mais feliz do mundo. Mas não só aquilo que a Disney faz ajuda, mas também a nossa expectativa, o fato de que a gente está realizando um sonho e tendo um momento incrível lá dentro, tá? Outra coisa que a gente pode pensar dentro dos fatores positivos é o afeto, tá? E aí a gente pensa, por exemplo, na casa de uma pessoa que a gente ama. Pensa na casa da sua avó. Você consegue lembrar da casa da sua avó. Às vezes sua avó já faleceu há muito tempo e você não vai naquela casa há muito tempo, mas você ainda tem lembranças nítidas daqueles lugares. Eu essa semana estava falando para minha mãe exatamente qual era a planta da casa da minha avó de, acho que 20 anos atrás. Então, a gente realmente consegue guardar essas memórias, não só pela habitualidade de estar lá o tempo todo, mas porque era um lugar muito querido pra gente, tá? Outra coisa positiva que vai fazer com que a gente acabe memorizando um lugar é uma experiência importante, algo que muda a nossa vida. Então a gente vai lembrar de coisas, por exemplo, como a cerimônia do nosso casamento, ou então a nossa festa de 15 anos. Essas coisas, elas trazem muitas emoções, e emoções são ótimas para fixar as memórias, tá? Então você vai sim lembrar dessas coisas. Por isso, mais importante do que você ter um estilo de decoração é você ter
um pouco de bem-estar, afeto, amor nesse espaço. Porque as emoções vão ser o que vai fixar de fato essa memória na cabeça das pessoas. Então não adianta só você ter um lugar bonito, você tem que ter um lugar querido, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, vocês podem obviamente vir bater um papo comigo. Vai ser o meu maior prazer ajudar vocês a entender um pouquinho como nossos ambientes podem ficar inesquecíveis. Beijo, gente! Tchau, tchau!